Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Ana do Simplesmente Ana, o canal Simplesmente Ana. Sejam bem-vindos todos vocês a esse meu primeiro vídeo. Quero aqui junto com vocês compartilhar coisas legais. Nesse primeiro vídeo eu vou trazer uma história minha, uma reflexão minha. Espero que vocês gostem, espero que vocês continuem aqui, ouvem a minha história, ouvem a minha reflexão. E comentem aqui também, eu vou falar um pouquinho sobre ansiedade. Pessoal, eu sofro de ansiedade, eu tenho ansiedade, porém eu nunca admiti isso, eu nunca aceitei essa condição de sofrer por ansiedade, de ter crise de ansiedade na minha vida toda. Eu tenho 37 anos, tá? E por incrível que pareça, foi recentemente que eu aceitei isso, que eu tô procurando ajuda, que as coisas estão caminhando agora, né, pra sair dessa condição, dessa doença de ansiedade. De entender também, e eu gostaria muito, se vocês têm ansiedade, se você já passou por crises de ansiedade, se você já teve ansiedade por muito tempo, que você comente aqui, que você compartilhe esse vídeo, que você conte a sua história pra mim também, e a gente vai aprendendo junto. E eu gostaria de contar pra vocês uma coisa muito interessante que acontece comigo. Toda vez que eu tenho crises, que eu tô com um pico de ansiedade muito alto, né, porque a ansiedade você tem ela o tempo todo, né, quando você sofre de ansiedade, você tem ansiedade o tempo todo, mas ela é mascarada, né? Você não é aberta, não é aquela coisa, eu tô com ansiedade, tenho ansiedade, tipo asma, né? Que você tô com asma, não é aquela coisa, é bem mascarada, né? Eu acho assim que quem tem ansiedade, quem sofre de ansiedade vai me entender. Se quiser me corrigir também, pode comentar aqui, falar sobre a sua história, sobre você. Enfim, e no meu caso, gente, eu não tinha consciência por questão de aceitação mesmo. Eu não aceitava essa condição. Eu não aceitava ter ansiedade, de sofrer de ansiedade. Por um bom tempo da minha vida, foi questão de religiosidade. Aprendi, né, nas minhas crenças, que eu tinha que me apegar em Deus, e quem tem Deus, quem acredita em Deus, não tem ansiedade, não sofre de ansiedade. Eu nem entendia isso direito também, não conseguia me chegar a Deus da forma correta, não conseguia aliviar nada, porque eu não aceitava, não tinha aceitação, não tinha tratamento, não buscava Deus da forma correta em relação à ansiedade, então é uma bagunça só. E por um longo tempo, assim, foi assim, inclusive na minha adolescência eu tive várias crises de gastrite, várias crises mesmo, de procurar um médico devido a isso. E no momento, naquela época eu tava desenvolvendo, então, tipo, não tinha muito o que fazer, era medicação na veia, era relação à alimentação. Mas eu fui, ao longo dos anos, ao longo do tempo, eu fui entendendo que a minha gastrite, ela aumentava cada vez mais em relação à minha ansiedade. Porém, eu não aceitava que eu tinha ansiedade, tá? Eu mascarava aquilo como gastrite, porque depois na vida adulta eu fui diagnosticada com gastrite crônica e recentemente, há uns anos atrás, uns 2 anos atrás, eu fui diagnosticada com pangastrite crônica. Tipo, o negócio tá só aumentando devido à minha ansiedade também, que tá prejudicando muito e não tratada, né, corretamente. E o que eu quero falar pra vocês hoje é em relação a um sonho que eu tenho repetidamente toda vez que eu tenho crise de ansiedade. Este sonho é muito, assim, eu só criei consciência que esse sonho eu tenho toda vez que eu tô na crise de ansiedade, quando o meu pico de ansiedade sobe. Eu criei consciência agora, depois da minha aceitação. Eu vou contar a primeira experiência, que é os sonhos, depois eu vou te contar a experiência da aceitação. Então, toda vez que eu tenho crise de ansiedade, eu sonho que eu tô fugindo de algo. E nisso eu começo a voar, e é um barato, pra mim, assim, é uma sensação maravilhosa, porque eu tô fugindo de algo que me aflige muito e tô voando. E engraçado, assim, que nos meus sonhos eu crio consciência que eu tô fugindo de algo e eu tô voando, e aquilo pra mim é muito bom, é uma sensação maravilhosa de estar voando, completando o fato de eu estar fugindo de algo e eu conseguir fugir e eu estar ali
em plenitude, sabe? Voando. E eu já tive várias vezes esse mesmo sonho, em quadros diferentes. Tipo, teve vezes que eu sonhei durante a noite, que era à noite no meu sonho. Teve vezes que eu sonhei que era de dia. Teve vezes que eu sonhei que eu tava em um lugar, em outro lugar montanhoso, e era cidade, por cima de cidade, por cima de montanhas. Mas sempre o mesmo sonho. Eu sempre tô voando, fugindo de algo. E eu criei consciência disso, gente, que é toda vez que eu tenho crise de ansiedade, que foi nesses últimos dias que eu tive, e eu criei uma aceitação. Eu aceitei que eu tava tendo crise de ansiedade. Aquele dia, gente, por um conjunto de coisas que já vem acontecendo comigo, por mudanças que já vem acontecendo comigo, de aceitação, de buscar mais sobre Deus, de conhecimento interior, de várias outras coisas em conjunto, por incrível que pareça, nesse dia que me deu aquele pico de ansiedade, eu aceitei e eu assumi que eu tava tendo ansiedade. De certa forma, aquilo não me ajudou de imediato. Não foi embora. A ansiedade não foi embora, continuou ali. E aí o coração acelerado. Não precisei de procurar um médico na hora pra tomar algum remédio, nem não precisou. Porque eu criei a consciência de que eu tava tendo uma crise de ansiedade e eu falei, eu vou fazer alguma coisa pra ajudar, pra aliviar isso. Peguei meu cachorro, que é um Border Collie super temperamental, e saí pra correr, pra caminhar, no caso, correr, porque ele não anda, ele corre. E aí, isso me aliviou, né? Deu uma baixada, né? Nesse pico de ansiedade. Porém, a ansiedade continua. Eu fiquei triste, fiquei pra baixo, mas não precisou, sabe? Não teve crise de choro, não teve que coração acelerado, não teve assim aquela coisa. E foi muito lindo, porque eu admiti, eu aceitei que eu tenho ansiedade, que eu tava dentro de uma crise de ansiedade. Procurei ajuda para aliviar e foi um processo, tá sendo um processo de aceitação desde então. E por incrível que pareça, depois desse episódio, porque a ansiedade, a crise de ansiedade, ela demora pra ir embora, porque a ansiedade ela não vai embora, você tem ansiedade, né? E quando dá aquela crise, como sobe muito, né, eu acho que demora, né, pra descer. No meu caso, é assim. Não sei se é assim com você. Comente aí se é assim com você também, se é diferente. Comenta aí também, que é muito legal saber sobre isso. Enfim, e então aí eu sonhei de novo que eu tava voando, que eu tava fugindo de alguma coisa, e eu comecei a voar. E nesse sonho eu comecei a criar a consciência que eu sempre tenho esse sonho em relação à ansiedade. Eu comecei a ligar dentro do sonho que era a relação à ansiedade, porque eu comecei, é como se uma luz acendesse e eu comecei a entender os pontinhos como funcionasse a minha cabeça, sabe? Nesse sonho aí, foi muito da hora. Não sei se eu vou ter mais sonhos iguais, porque até então eu mascarava todo esse problema e agora eu tô aceitando, eu tô colocando pra fora, eu tô procurando ajuda, então não sei como que vai ser daqui em diante, né? De repente eu faço um vídeo mais pra frente e falo pra vocês também. Só que nesse último sonho foi diferente. Quando eu fui aterrissar no meu sonho, ao invés de cair no chão ou acordar, ou só aterrissar, eu mergulhei. Eu mergulhei em águas profundas, e no começo que eu entrei na água foi uma troca de pico de emoção. Eu tava em plena paz, pum, entrei em desespero. Aí eu, meu Deus, tipo, foi muito louco assim que eu comecei a me observar no meu sonho, a criar consciência, sabe, dos meus sentimentos, daquilo que eu tava sentindo no meu sonho. E é muito louco isso pra mim, gente. E por isso que eu queria muito compartilhar com vocês. E aí eu comecei a mergulhar, e aí conforme eu fui entendendo que eu tava enfrentando aquele sentimento anterior, que eu tava fugindo, voando, mergulhando, porque eu morro de medo de água. Então eu entendi, eu criei consciência que eu tava enfrentando um problema ali. Eu só não sabia, não associei a água, não associei a nada. Eu só criei consciência que eu tava enfrentando o problema, que eu tava fugindo, voando. E aí a paz começou a voltar de novo. E aí eu subi. Suspirei, peguei o ar, e aí eu acordei. Aí eu,
tipo, tô entendendo tudo isso. Muita loucura pra mim, sabe? Muito, uma experiência muito importante que eu tô tendo em relação à aceitação, sobre o meu problema, sobre a ansiedade. Por muito tempo eu neguei, por muito tempo eu tive vergonha, por muito tempo eu não quis assumir isso. E agora, assim, aos poucos eu tô tendo essa aceitação. Tô passando por vários processos de mudança na minha vida, por vários processos de aceitação. Então eu acho que uma coisa foi encaixando com a outra e eu cheguei a esse ponto aí que eu queria falar pra vocês aqui sobre a ansiedade. E, gente, é muito bom a gente passar por processos na nossa vida de mudança, de aceitação, de várias coisas. E reconhecer que a gente tem muitas coisas que a gente precisa mudar em nós mesmos. E o foco não é esse, tá, gente? Não é mudança. Mais aceitação e também é relacionado ao tema de ansiedade e de paz também. E eu queria compartilhar com vocês uma reflexão que eu tive, uma reflexão que eu busquei em Deus, porque eu sou uma pessoa que acredito em Deus, porém não mais religiosa, mas acredito em Deus, e essa reflexão me ajudou muito também em relação às minhas ansiedades, em relação ao meu problema, em relação à minha aceitação. E a aceitação vai ser um tema... na verdade, a aceitação é um tema bem grande, né? Dá pra fazer várias coisas, vários temas, né? Relacionados a esse tema sobre a aceitação. Inclusive, eu tô passando por outro processo de aceitação também, que é capilar, que é a transição capilar. Eu sempre neguei também o motivo de eu não ter o cabelo cacheado, de não querer assumir meu cabelo natural, na verdade, que às vezes eu não sei, natural, esse é meu cabelo natural, sem química, além da descoloração aqui, né, que eu passei pra dar uma mudada, que eu gosto também de mudar, de fazer coisas diferentes no cabelo. Eu gosto de mudança, essa é a real. E aí eu fiz essa descoloração, deixa eu ficar parada. Eu fiz essa descoloração, mas o meu cabelo natural é esse, cacheado, ondulado, crespo, enfim. E essa é uma segunda aceitação. Essa aceitação capilar, foi a primeira aceitação, uma das primeiras aceitações da minha vida, sobre ser quem eu sou, admitir a minha essência, a minha cultura, admitir quem eu sou, né? Ser quem eu sou e não ser quem as pessoas querem que eu seja. E eu vou abordar esse assunto num episódio também, no próximo episódio, com mais coisas, com mais conteúdos, com docs que eu fiz, um material bem legal que eu tô preparando, com entrevista, com história de outras pessoas. Eu gostaria que vocês estivessem comigo nesse segundo episódio também, sobre transição capilar, sobre aceitação. E eu tô dizendo isso agora porque é uma das aceitações também que eu tô tendo na minha vida, né? De ser quem eu sou, além de ser uma pessoa ansiosa, ser uma pessoa cacheada. Então, gente, é sobre a reflexão que eu traria pra vocês. Esses dias eu estava lendo a Bíblia e eu parei ali, estava estudando Filipenses, sobre fé, sobre a nossa fé em Deus, né? Nossa fé firmada em Jesus Cristo. Nossa fé não, a minha fé, gente. Desculpa agora que eu generalizei. De repente você não tem essa fé e tá tudo bem. Eu tô compartilhando com vocês sobre a minha fé em Jesus Cristo. É uma coisa muito interessante, que ela entra dentro desse assunto sobre ansiedade, e também por vários... Eu não acabei ainda. Olha lá, tô gravando, ó. Perdão. E eu cheguei a esse texto da Bíblia em Filipenses capítulo 6, versículos 6 e 7. Que diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Gente, esses versículos foi crucial para mim conseguir chegar a esse entendimento, a essa aceitação. Por quê? Porque eu consegui a entender que eu preciso parar, voltar os meus pensamentos em Deus, naquilo que eu acredito, e isso me traz entendimento. E ser mais grato me trouxe também essa visão sobre gratidão,
que quando nós somos ingratos, quando temos pouca gratidão, um sentimento de gratidão, desenvolvemos pouco gratidão, não temos hábito de agradecer pelo alimento, né? Por aquilo que a gente tem, por aquilo que a gente está passando, pelo que está acontecendo com a gente ali naqueles momentos bons. Quando a gente não tem esse hábito, com certeza a gente vai ser uma pessoa, a gente tem a tendência de ser mais ansioso, mais acelerado, mais, espera muito rápido, que as coisas aconteçam muito rápido, que só aconteçam as coisas boas, não conseguimos enxergar as coisas boas, que só tem coisas ruins, porque a gente não consegue nem agradecer o pouco que a gente tem. Ou o pouco ou as coisas boas que a gente tem. Às vezes a gente tem bastante coisas boas e não conseguimos enxergar isso. E esse versículo me trouxe uma coisa assim, foi uma chave assim pra mim conseguir dar esse passo de aceitação, entender que eu sou uma pessoa ansiosa, colocar meus pensamentos em Deus, trazer para Ele as minhas súplicas, as minhas aflições, e diante disso entender que eu preciso de ter mais gratidão também, exercer a gratidão, e isso foi me trazendo uma paz, essa paz que fala aqui, que excede todo entendimento, que me trouxe a aceitação, que me levou a procurar ajuda sobre o meu problema. Então tá super ligado uma coisa com a outra, gente. É muito interessante como que a Bíblia nos traz princípios e chaves para a gente conseguir alinhar as coisas em nossas vidas. Às vezes nós estamos assim, desesperados e a gente procura ajuda religiosa por aquilo que a gente está passando e a gente não consegue enxergar outras coisas, só quer resolver o nosso problema. E a gente não consegue resolver o nosso problema, a gente não consegue sair daquela crise de ansiedade, a gente não consegue aquilo que nós esperamos, porque a gente só quer resolver o nosso problema, a gente não quer a essência, né? E a Bíblia aqui é Jesus Cristo, quando ele fala no versículo 7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nós entendemos que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que Ele nos leva a Deus. E quando nós voltamos nossos pensamentos para Deus, para as coisas boas, para a gratidão, a Bíblia está ensinando isso. Nós conseguimos ter um pouco de paz. E essa ansiedade que vem nos afligir no cotidiano, ela vai cedendo, vai te dando entendimento. Você vai procurar o caminho certo, até mesmo para procurar ajuda em relação a essa ansiedade, essa depressão. E as coisas vão se encaixando. E eu quero deixar só um último versículo que é em Filipenses mesmo. Sequência do 7, é o versículo 8 e o 9. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Quando ele fala sobre gratidão, né? Pense nessas coisas. Coloque suas súplicas a Deus sobre a sua ansiedade, sobre os seus problemas, mas tenha gratidão, pensa nas coisas boas que já chegou, que vai vir na sua vida, e põe em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Aqui não é religião, gente, aqui Paulo está falando dele em relação àquilo que ele ensinou, né, à igreja de Filipenses. E o Deus da paz estará com vocês, né? Filipenses, é bom dizer aqui que Filipenses é uma carta de Paulo, né? Quando estava na prisão, para a igreja de Filipenses. E Paulo, assim, ele viveu o sobrenatural de Deus, né? Ele viveu o sobrenatural de Deus. Se a gente entrar nesse assunto, tem muita coisa a dizer sobre Paulo. E Paulo esteve com a igreja ali ensinando, instruindo, e ele escreve essa carta para que as pessoas voltem os pensamentos para as coisas boas, para Deus, no momento de aflição, de ansiedade, e as coisas vão se encaixar, as coisas vão dar clareza para você, vai conseguir chegar onde você precisa. Essa é a minha primeira reflexão, meu primeiro episódio do Simplesmente Ana. Eu espero
muito, muito de coração que a minha história, a minha vida, que a minha reflexão tenha ajudado pelo menos uma pessoa. Essa é a minha intenção, gente. É trazer experiências pra vocês, nem sempre vai ser minha, geralmente vai ser de outras pessoas, mas com a intenção de ajudar, de trazer histórias e se ajuntar. Que nesses momentos difíceis que a humanidade está passando, tudo que a gente precisa é dar as mãos, né? E assim, eu entendi que a gente precisa de dar as mãos e seguir em frente. Muito obrigada por vocês que ficaram até aqui. Aqui eu encerro meu episódio. Um beijo pra vocês. Eu tô usando o tablet. É rapidinho. Você quer esperar só um pouquinho? Tô quase acabando. Se você me esperar mais um pouquinho, eu já te levo o tablet.